Aleluia. Vamos estar. Nós também? Meus irmãos, mais uma vez eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Temos mais um regente aí no círculo de oração lá em Manite. Qualquer dia desse eu vou colocar ele para a região de Gideões. Região bem, e é isso aí, irmão. Criança já vai crescendo, aprendendo. E é isso aí. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. E eu observo eles dois, e eles também é difícil de faltar um culto. A obra de Deus não para, não. A obra de Deus não para. Eu falei isso aqui no início, que se eu não estivesse aqui, qualquer um abriria o trabalho, porque não pode os irmãos ir embora sem abrir o trabalho. Amém? O Levi adorou o Senhor aqui com o louvor da harpa cristã. E é isso aí, irmãos. A obra é de Deus. Amém? A obra é de Deus. E a gente que está na direção do trabalho, a gente tem que respeitar e obedecer a hierarquia da igreja. Se o primeiro não está, o segundo está, ele dá continuidade. Se o segundo não está e o terceiro chega, quem está dirigindo passa a responsabilidade para o terceiro. Isso a gente aprende, e eu aprendi com o nosso pastor Maximiano, desde lá de baixo, irmãos. Obedecer a hierarquia da igreja. Isso é muito importante. Não sei se os irmãos observaram que quando o nosso pastor Elias chegou, eu passei a direção para ele. E quando a gente passa a direção para a pessoa, é ele que está na direção. Você não tem que optar mais nada, a direção é dele. Amém? E aí o pastor Elias me passou a direção para estar dando o estudo. E aí eu estou debaixo da bênção. Amém, meus irmãos? É isso que nós temos que entender. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Meus queridos e amados irmãos, abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo de número 34. Ezequiel, capítulo de número 34. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 47. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Ezequiel, capítulo de número 47. Nós estaremos falando nessa noite sobre 4 fases em nossa vida. 4 fases em nossa vida. Todos nós já passamos por essas fases e nós estaremos falando nessa noite aqui. Eu quero ser rápido, mas quero ser objetivo. Amém? Ezequiel, capítulo de número 47. Quem achou, diga amém. Só Ivanildo que achou? Quem encontrou, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Versículo de número 3. Ezequiel, capítulo de número 47. Versículo de número 3. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que ele dava pelos tornozelos. Versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que ele davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que ele davam pelos lombos. Mediu ainda outro 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se devia passar a nado, rio pela qual não se podia passar. Amém? Os irmãos podemos assentar. Glória seja dada em nome do Senhor. Essa palavra foi o tema no sábado, eu vi ela no início e a irmã pegou nela. Que bênção, tá vendo? Nós estaremos meditando, meus irmãos, nessa palavra. Temos 23 minutos. Eu quero ser fiel ao tempo. Amém? Mas eu quero que os irmãos prestem bem atenção nessa palavra de Ezequiel, no capítulo 47. Eu não sei se os irmãos observaram que nós lemos 3 versículos. E dentro desses 3 versículos nós encontramos aqui 4 passagens bíblicas, 4 narrativas, 4 tempos desse versículo 47.
A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, em Ezequiel 47, versículo de número 3, saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. E quando esse homem mede esses 1000 côvados, a Bíblia faz questão de dizer que estas águas que passavam, essas águas que este homem mediu, a Bíblia diz, pastor Elias, que as águas que este homem mediu, ele mediu 1000 côvados. E essas águas que ele mediu dava para passar pelos tornozelos. Se você parar para analisar, aqui nós encontramos o primeiro estágio de uma caminhada cristã. O primeiro estágio para aquele que serve ao Senhor. Aqui está falando sobre o início do ministério de alguém na caminhada. Está falando sobre o início na caminhada de alguém que está envolvida na obra do Senhor. Esse rio, ele é misterioso, tem grande significado profético. No milênio vindouro fluirão rios de águas vivas para o santuário, para o deserto da terra. Tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Se nós observar aqui, esse rio está falando sobre o rio de Deus. O rio de Deus. Então está falando que esse rio, ele é um mistério. E nós entendemos que tudo que é mistério, tudo que é misterioso, é algo que precisa ser revelado. Então, se é algo que precisa ser revelado, esse homem entra no rio de Deus, e a Bíblia diz que esse homem mede 1000 côvados. E essa medida deste homem, quem conhece a história sabe que 1000 côvados é 500 metros de comprimento. Então, quando esse homem mede, a Bíblia diz que esse homem, quando mede, está nos tornozelos. Está no tornozelo. E nos tornozelos nós podemos entender que a água atingindo aos artérios, no caso ao tornozelo, representa a idade infantil do crente. Isto é, a fé daquele que se decidiu a Deus a entrar no rio da vida divina. Então nós podemos entender, irmão Dolores, que ao início do ministério, ao início da caminhada, ao início de alguém que aceitou a Cristo, está mostrando a infantilidade daquela pessoa que aceitou Jesus, irmão Nilde. O que eu aprendo com isso? É o início da chamada de alguém. Podemos entender, irmão, que quando uma criança ela aceita Jesus, ele não sabe a dificuldade que ele vai enfrentar mais para frente. Ele está iniciando a sua caminhada. Eu pude ver aqui a criança regendo o ciclo de oração e ele não sabe a responsabilidade que é de estar na frente do conjunto, irmã Nilde. A senhora que já está com o lombo preparado sabe que não é fácil, mas ele regendo ali tão lindo, sem entender a responsabilidade que é. Por quê? Porque está iniciando, está tendo seus primeiros passos na caminhada. Então pode achar que é fácil, mas não é. Mas só que quando a gente vai, meu bem, se aprofundando ao ministério de Cristo, quando a gente vai entrando no rio de Deus, a gente vai vendo que as coisas vão estreitando. No início tudo é fácil, no início tudo é bonito, no início tudo parece que é fácil, mas não é bem assim. No início, pastor Elias, todo mundo vai bater a mão no nosso ombro e vai dizer: olha, vai porque eu sou contigo, a vitória é sua. Mas depois, irmão Nildo, começa a estreitar. Por quê? Porque começa a ter intimidade com Deus. Deus começa agora a se revelar para você. A Bíblia diz que quando aquele homem mede 1000 côvados, Ezequiel revela isso. Quando ele mede 1000 côvados, as águas davam pelo tornozelo. Está no início, está tudo fácil. No início é fácil. No início todo mundo te aprova. No início todo mundo fala que você vai conseguir. No início todo mundo está a favor de você. Mas depois você vai entrando mais profundo no rio de Deus. E você vai tendo mais revelação do Senhor. Quando você tem mais revelação de Deus, é sinal que você está tendo mais intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que aquele homem, irmão, de média agora, mais 1000 côvados, mais 500 metros. Quando ele começa a medir mais 1000 côvados, a Bíblia diz que as águas que ele mede agora está sobre os seus tornozelos.
jorra bênção em abundância. Quando aquele homem entra, Evanildo, dentro do rio, aquele homem mede nas 1000 côvados e as águas estavam pelos joelhos. O que representa isso? Representa, irmão, a nossa caminhada cristã tendo uma vida de oração com o Senhor. Irmão Deus, quem tem uma vida de oração com Deus, quem entra no rio do avivamento de Deus e que passa a ter uma vida de oração, prepare, irmão, porque você vai passar por luta. Prepara, porque você vai passar por perseguição. Quem vive uma vida de oração, quem dobra o joelho e tem uma vida com o Senhor em oração, vai ter luta, vai ter prova, vai ter dificuldade, vai ter pecado, porque quem está em oração, o inimigo vai se levantar, e é preciso sim ele se levantar. Irmão Luzinho, foi falado aqui nessa noite para a senhora que 1000 cairá do seu lado, 10.000 da sua direita, mas você não será atingida. Por quê? Esta promessa se cumpre em sua vida. Por quê? Porque você está de joelho, irmão. É pessoas que estão em oração. Satanás pode se levantar de toda maneira contra a sua vida, mas se você está em oração, você tem uma estrutura com Deus. Crente que vive em oração de luto, ele não conta a derrota, ele pode contar a luta, irmão Nilton, mas ele vai contar que na luta que ele está enfrentando, se ele está em oração, tendo particular com Deus, a vitória é certa, a vitória é garantida. Você nunca vai ver um crente que ora contar a derrota, porque o segredo da nossa vitória é a oração. Irmão, nós temos que estar em oração. O crente tem que viver em oração. Estamos passando nos últimos dias e nós temos que estar em oração. Se você não estiver em oração, você não vai suportar as lutas. Mas o crente que vive em oração, a vitória é certa e a vitória é garantida. Atingindo os joelhos indica claramente para a vida de oração. O espírito de oração dali jorra quando você vive uma vida de oração, através da sua oração, através de Manilde, do seu espírito de oração, vai jorrar bênçãos abundantes. Quem vive em oração, Manilde, vai jorrar bênçãos abundantes. Faz um trabalho desse de aniversário sem estar em oração para ver. Não vai fluir. Precisamos de estar em oração. Mas quando as pessoas estão em oração, Evanilde, quando a gente coloca um propósito em Deus, diante de Deus em oração, as bênçãos vão jorrar abundantemente. Agora, se quiser viver sem orar, vai contar derrota. Crente que vive sem oração vai contar derrota. Está entendendo? Precisamos de estar em oração. Então, quando as águas atingem os joelhos, representa uma vida do crente de oração. Uma criança dessa entra no rio de Deus. No início mexe. Depois, quando ele entra mais ainda, Deus começa a revelar que Deus tem algo profundo com eles. Aí eles começam a viver em oração. Deus começa a revelar para eles que quer algo mais profundo com eles. E aí Deus começa a dizer para uma criança dessa: olha, entra mais no rio. Eu vou medir mais 500 metros. Eu vou medir mais 1000 côvados.
irmãos, que às vezes a gente quer até errar. Só que Deus fala assim: você não pode fazer isso. Aí o Espírito Santo fala assim: você agora entrou no meu rio, entrou no rio de Deus, não pode mais voltar atrás. Então é para frente. Adoramos ao Senhor aqui nessa noite, que nós temos que olhar somente para o Cordeiro de Deus. Só que tem pessoas que não querem mais entrar no rio de Deus, quer voltar para trás. Tem pessoas que estão desanimando da caminhada. Enquanto as águas estão nos joelhos, ainda dá para voltar para trás. Só que quando as águas, irmão, estão no lombo, já tem mais dificuldade de querer recuar. Às vezes quando você entra em algum lugar que não condiz com a fé que você prega, as pessoas olham para você e falam assim: olha, aqui não é o teu lugar. Esse lugar não parece com você. Esse ambiente não é para você. Às vezes você quer até errar, tenta errar, mas Deus levanta um ímpio para te dizer: olha, você não pode fazer isso. Você não pode agir dessa maneira, irmão. Até para voltar para trás, nós não conseguimos. Não consegue mais. Não consegue, irmão. Quem entra no rio de Deus, irmão, não consegue voltar para trás. É só avante. O homem mediu, deu no tornozelo. Entra mais. Mediu de novo, deu no joelho. Entra mais. Deus não te pede para você voltar para trás. Deus te pede para você ir avante. Porque o que Deus tem para revelar, irmão, não está no tornozelo, não está no joelho, não está no lombo. Está no mergulho. O que Deus tem para nós não está na primeira, na segunda e nem na terceira fase da nossa vida. Está na quarta fase. E a quarta fase, pastor Elias, é muito interessante, porque a Bíblia diz, irmão, que quando o homem mediu mais 1000 côvados, aí a Bíblia diz que agora quando mede mais 1000 côvados, aí a Bíblia diz assim, versículo 5, para me finalizar. Versículo 5, mediu ainda outro 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar. Irmã Nilde, quando mede nos lombos, quando mede no tornozelo, irmã Penha, aí o eu do camarada vai entrando. Quando mede no joelho, o eu dela
atenção do que o seu silêncio. Irmão, o silêncio de Deus dói. E quando você ora e Deus não te dá a resposta, aí você tem que dar braçada, porque não é fácil. Tem muitas pessoas que estão voltando para trás porque não quer nadar na braçada. E aí prefere voltar atrás. Esses dias chegaram para mim e falei, por que você não está indo para a igreja e tal, isso e aquilo? A pessoa me justificou. É porque quando eu estou na igreja a luta vem. E aí ele não quer luta, o que ele faz? Sai da igreja. Eu lembro uma vez, irmão, que quando a minha mãe aceitou Jesus a primeira vez, nós chegamos no estado, que não tinha nem sal dentro de casa para comer, irmã Penha. E aí ela pensou assim, pois só ela aceitar Jesus, acabou tudo. Só que era o inimigo trabalhando para ela não ficar na igreja. Aí o que ela fez? Abandonou Jesus. Saiu, aí veio o que? A mudança de novo dentro de casa. Eu falei, mamãe, a senhora tem que continuar firme, porque vai passar essa fase. Quando passar, a vitória é da senhora. E aí ela abandonou. Aí depois ela reconciliou de novo, vivemos o mesmo estado dentro de casa. Segundo período não tinha nem sal para comer. E aí eu falei, mãe, vamos passar, isso vai passar. E aí nós foi remando, e passou. Aleluia. Nós passamos, entramos no Rio de Deus. Aí hoje tem pessoas que esse dia me chamaram de pastor, eu falei, mas eu não sou pastor. Eu ainda não sou pastor. E aí Deus usou uma irmã em uma congregação e falou que o senhor nunca diga, a irmã nem me conhecia, irmão. Ela falou que você nunca diga para ninguém que você não é pastor. Porque eu já te escolhi. Eu te consagrei. E aí eu falei, Deus, hoje em dia eu não falo mais. Está entendendo isso? E aí a gente às vezes, irmã Nilde, quer sair daquelas responsabilidades, e aí vem alguém e fala, te dá mais responsabilidade ainda. Às vezes, irmã Nilde, você quer entregar o carro, você vem, irmã Edna, por culto para entregar. E quando você pensa em entregar o carro, aí Deus usa o pastor e te entrega outro carro. Ô, quantas vezes, hein? Hein, Edna? Quantas vezes já passou na mente assim de entregar as crianças? Irmã Nilde, quantas vezes? Porque, irmão, estar na frente de um departamento, de um conjunto, não é fácil. Eu já pensei em entregar os filhos, e olha que começamos agora. E aí, quando você pensa em entregar, Deus vai lá e usa o pastor Elias, e te dá mais responsabilidade. Irmão, eu falei para Deus esses dias, Deus, eu já tenho 12 anos sendo dirigente do departamento de missões, coloca alguém para dirigir missões. E aí, na reunião que teve passado aqui, eu conversei com o meu pastor, falei, vim para entregar. Eu vim para entregar o cargo de dirigente de missões, e aí o pastor vai lá e aí já tinha renovado o cargo. E aí, como que você entrega? E o cargo, o pastor Paulo fala que o cargo que é de Deus nós não entregamos. Amém? Por quê? Por que nós não conseguimos entregar, irmão Nilde? Porque nós estamos no rio de Deus. Amém, meus irmãos? Para mim finalizar. Então disse, estas águas saem para a região oriental e descem as campinas e entram ao Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegará estas águas, tornarão saudável a do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amém? Nós entramos no rio de Deus. Vamos continuar dando vida, apresentando vida por onde quer que nós passamos. Amém? Meus amados, já 9 horas eu quero estar passando novamente a direção do nosso pastor Elias. E eu agradeço a Deus por essa rica e poderosa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.